Olá, caros alunos, tudo bem? Eu sou Liliana Tavares, audiodescritora, coordenadora da Com Acessibilidade Comunicacional, doutora em comunicação, com foco em audiodescrição no cinema, idealizadora e coordenadora do Festival Ver Ouvindo, Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife, que acontece agora de 23 a 28 de abril. E é um evento que reúne pessoas para pensar, discutir, trocar ideias sobre as três acessibilidades. Audiodescrição, que será nosso foco hoje, nosso tema hoje da nossa conversa. Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é a segunda língua oficial do Brasil. E LSE, Legenda para Surdos e Ensurdecidos, ou a legenda descritiva, como chama a Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Hoje em dia, qualquer filme patrocinado, financiado pela Ancine, precisa ter as três acessibilidades. A Libras e a LSE, ela atende ao público com deficiência auditiva. As pessoas que não são alfabetizadas em Libras, elas leem legendas. Muitas delas são oralizadas, né? Até falam em português. Mas é uma legenda diferente. Essa legenda, ela contém o nome dos personagens, contém os sons dos filmes, né? Os efeitos sonoros, as músicas. E ela tem um número reduzido de caracteres para que seja mais rápido, a leitura seja feita com mais rapidez. Então, ela não apresenta o diálogo do filme integral. É preciso que haja uma tradução, uma redução de palavras, uma substituição de palavras grandes por menores, né? Então, existe o trabalho do legendista e depois a revisão de uma pessoa com deficiência auditiva que sabe português para que essa legenda possa ser feita, né? A Libras, o processo de feitura da Libras também acontece, né, depois que o filme é feito, e é preciso ter os diálogos do filme. Então, o intérprete vai traduzir, depois pesquisar as palavras que não sabe com o consultor surdo. Depois ele ensaia para o consultor surdo e eles adequam os sinais. Depois vai para o estúdio, grava Libras em takes, edita e finaliza no filme. Então é um trabalhão, é quase fazer um filme novamente. E a pessoa que faz o filme, o produtor, o diretor, já precisa estar atento que vai acontecer, que vai ter aquela legenda ali, aquela janela de Libras ali, a legenda e a janela, para que durante a filmagem ele deixe aquele espaço do lado direito ou do lado esquerdo, sem tanta informação visual importante, porque o intérprete vai estar lá. Geralmente o intérprete ocupa um quarto da tela e existe uma área de segurança que se fala, onde os editores colocam essa janela, né? Que não precisa necessariamente ter a janela atrás, ela pode ser cortada e ser uma Libras diferente. É importante que a Libras, né, o tradutor-intérprete, ele tenha a ver com o filme. A gente escolhe o intérprete de acordo com o elenco do filme. Se é homem, se é mulher, a roupa que ele vai usar, né? A tonalidade de pele, dos cabelos, né? Ele parece com o personagem principal. Então, existe também uma escala de elenco, como existe para um filme, para ser tradutor-intérprete. E esse tradutor, ele precisa conhecer a linguagem cinematográfica, né? Não é apenas um intérprete, ele também está atuando ali. E ele trabalha sempre junto com um surdo que acompanha toda a filmagem. Na verdade, para fazer a acessibilidade de um filme, é preciso que as pessoas com deficiência participem sempre. E aí a gente leva em consideração e respeita o lema da ONU, que diz nada sobre nós sem nós. Então, a revisão de texto, a gravação precisa ser acompanhada por uma pessoa surda.
da mesma forma que acontece com a audiodescrição. A gente precisa ter um audiodescritor consultor para revisar o roteiro da audiodescrição. E aí a gente já chega no nosso tópico de hoje, que é como fazer audiodescrição para filmes. Eu sei que o professor no dia a dia, né, ele precisa de tempo para poder planejar a aula, mas nem sempre ele tem esse tempo tão desejado. Então, o que fazer quando você vai escolher um filme para exibir para os seus alunos e você tem um aluno com deficiência visual, né? Primeiro assistir o filme e elencar os pontos mais importantes desse filme, o que é fundamental para compreender a narrativa, né? A gente está falando de aula de geografia, então existe algo que você quer dizer antes do ambiente, de onde ele se passa, se é o relevo, da vegetação, do clima, né? Então isso é fundamental que você possa fazer um glossário, que você possa reunir palavras que descrevam aqueles elementos que você quer ressaltar. Essa é a primeira dica. Então, se você quer falar da vegetação, por exemplo, você vai dizer se as folhas são maiores ou menores, mais finas, são compridas, são rugosas, as cores das folhas, não é? E assim vai. Agora, sobre os personagens, se são pessoas do campo, se são pessoas que moram num ambiente gelado, como elas estão vestindo, como elas são, qual a cor da pele, como são os cabelos, eles são encaracolados, eles são lisos, eles são pretos, eles têm franja, a maioria, eles são, qual a tonalidade da pele, eles são morenos, têm a pele clara, né? Então, é muito importante indicar isso do personagem. Isso pode ser feito de forma introdutória, antes da exibição do filme. É claro que ninguém vai dar o spoiler, né? Ninguém vai falar, né, qual é o final do filme. Mas essas informações elas vão colaborar para ampliar a compreensão da pessoa com deficiência visual. E aí, quando você estiver assistindo o seu filme e for fazer o roteiro da audiodescrição, se for fazer parte do roteiro da audiodescrição, por exemplo, você vai anotar algo que você possa dizer que seja descritivo entre o intervalo das falas. Se for um documentário, por exemplo, lembrar de falar o nome da pessoa que geralmente aparece nos créditos, porque a audiodescrição também lê o que está escrito na tela. Se é um documentário internacional, é importante que se leia a legenda, né? Se privilegie o diálogo. E entre o diálogo você possa dar algum indicativo de ação que essa pessoa está fazendo, que seja muito importante, né? Evite sobrepor a fala da pessoa, né, com a audiodescrição. Se você tem um espaço grande para audiodescrever, escolha o que vai descrever e seja sucinto. Procure palavras que descrevam de forma mais precisa e que seja mais rápido, para que você possa descrever o maior número de coisas e de uma forma mais clara e direta. Provavelmente nesse dia você vai sentar ao lado do seu aluno e vai poder cochichar, né, para ele enquanto o filme está sendo exibido. Ou melhor, você pode convidar um outro aluno para fazer isso e revezar os alunos nessa atividade a cada filme. É importante envolver os alunos na acessibilidade comunicacional. Eles podem depois até fazer esse roteiro de audiodescrição. Esse roteiro que é um roteiro feito para ampliar a compreensão da pessoa com deficiência visual. Então, o aluno responsável, um representante de sala, ou mesmo o responsável da vez, né, o monitor da vez, pode ficar com essa tarefa. O importante também, quando se está fazendo a audiodescrição de um filme, é narrar. E a narração de um filme, né, de algo gravado, é mais difícil porque o filme não para. Ele está lá acontecendo, é diferente de uma imagem estática, que você tem todo o tempo que você
pode corrigir e tal. No filme, se você vai falar sobre uma coisa, uma outra já está acontecendo. Então é importante que a narração acompanhe o ritmo do filme e que ela possa ser tão estimulante quanto o filme. Se o filme é um documentário onde as pessoas dão depoimento, que a audiodescrição também seja assim. Mas se o filme é uma coisa mais emocionante, uma dinâmica maior sobre os animais, por exemplo, você pode dar essa intensidade, né? Pode sorrir, ou pode falar uma voz mais triste, né? Quando você está narrando esse filme, né? Entrar mesmo na obra. Isso é fundamental. Para ajudar vocês nessa tarefa de construir o roteiro, a gente dá uma dica. Tem aqui guia para produções audiovisuais acessíveis. Esse guia ele está disponível na internet. Você coloca o nome dele, ele aparece, né? Ele foi produzido pelo Ministério da Cultura e Secretaria do Audiovisual. E os organizadores são Silvia Baiense Naves, Carla Maut, Soraya Ferreira e Vera Lúcia Santiago, cada uma falando de uma especialidade. Ele pode também dar várias dicas para você entender melhor como se faz a audiodescrição. A gente não está falando aqui para você se tornar um audiodescritor profissional, a gente sabe que você é professor, até pode, se quiser, estudar para isso no futuro, mas o professor precisa se preparar e se você pensar numa introdução do filme, pensar nos pontos mais importantes que você precisa ressaltar para o seu aluno e escrever um roteiro com algumas inserções durante o filme, isso já vai colaborar imensamente para que esse aluno esteja incluído nessa atividade. Lembrando de envolver os alunos, né? Então, mas para a gente pensar numa audiodescrição profissional, é também um grande processo, é um processo que deveria, né, a gente está pensando e discutindo que deveria começar já no início da produção do filme. E o audiodescritor e o audiodescritor consultor, a equipe de audiodescrição, trabalhar diretamente com a equipe criativa do filme e com a equipe de som do filme. Né? Pensar quais sons poderiam ser acrescentados para aquele filme que iria beneficiar a pessoa com deficiência visual. Né? Talvez efeitos sonoros que possam ampliar a compreensão das imagens, porque quando a gente assiste um filme, o som e a imagem eles estão casados. A gente vê os dois juntos e a gente entende muito, um complementa o outro, a gente entende muito da imagem pelo som, porque existem muitos sons no filme que não são encontrados no dia a dia, na realidade. Por exemplo, o som de um disco voador. Esse som ele é criado, né? E são diferentes de filme para filme. Então, uma pessoa com deficiência visual não vai entender que aquele som é de um disco voador se não for dito, né? O som, por exemplo, quando existe uma luta, né? Os sons das batidas no corpo, elas não são ouvidas normalmente. Então, elas são criadas para intensificar, né, a cena. Então, muitos sons eles não são reconhecidos facilmente sem a imagem. Por isso que a audiodescrição se transforma na imagem. A partir do momento que a gente diz que é algo, esse som ele se casa e ele é compreendido, né? Então, para fazer a audiodescrição profissional, geralmente esse filme ele é visto, né? Totalmente, depois a gente vai construir o roteiro, vai escrever o que vai ser dito entre os diálogos dos personagens, quando vai descrever o personagem, que descritivo vai dar para aquele personagem se ele não tiver nome, ou até ele ganhar o nome, porque muitas vezes o personagem inicia e ele não tem nome ainda, né? Geralmente é uma característica física, né? Como é feito também na Libras, um sinal de característica física é dado para o personagem, né? Então, na audiodescrição, após ser feito o roteiro, esse roteiro
revisado pelo audiodescritor consultor, que é uma pessoa com deficiência visual. Não necessariamente assim. O audiodescritor pode estar o tempo inteiro consultando o audiodescritor consultor, né, a pessoa com deficiência. E é uma coautoria, né? São essas duas pessoas que fazem a audiodescrição de um filme. Às vezes é necessário um consultor de conteúdo, né? Porque nem sempre a gente domina os descritivos quando é algo referente à arquitetura, por exemplo, uma coisa muito específica, ou um documentário indígena onde existe várias referências a movimentos, a instrumentos que a gente não conhece, a gente precisa ter um consultor de conteúdo. Feito o roteiro, a gente envia para o diretor, que vai revisar e talvez vai dar dica de palavras mais adequadas ou palavras que ele talvez não tenha achado adequado. Há um reajuste nesse roteiro, um ensaio com o filme para o ritmo e depois a ida ao estúdio de áudio para gravar esse filme. E aí a gente vai gravando as partes e vai já editando e inserindo no filme, e depois dessa edição, a finalização. E finalmente esse áudio é colado, ele é mixado com o som do filme para ver onde a audiodescrição vai ficar mais alta, mais baixa, o som do filme também. Muitas vezes a audiodescrição pode receber alguns efeitos de plugins que modificam a voz da audiodescrição, do audiodescritor, do narrador, né, que vai coincidir ou casar com a obra. Então, é uma grande preparação para a gente ter a audiodescrição de um filme. E tudo isso a gente faz no Festival Ver Ouvindo. Deixa eu pegar aqui o cartaz que eu separei para mostrar a vocês. Tá de cabeça para baixo. Então, tá aqui o cartaz, e aí vocês são convidados a visitar o verouvindo.com e ver a programação e saber que é um festival que premia filmes com audiodescrição. É o único do Brasil, e a gente tem uma mostra competitiva em audiodescrição, onde existem jurados selecionados, especialistas, existe também um júri popular e o voto da plateia. Espero que vocês tenham uma compreensão maior agora do que é fazer audiodescrição para um filme. Podem curtir o Ver Ouvindo no Facebook e no Instagram. E qualquer dúvida podem me acessar no comacessibilidade@gmail.com. Um grande abraço.